Olá, estamos aqui de volta com mais um Encontro com a Palavra, um estudo bíblico semanal. O tema de hoje é As Nações, parte 1. Eu estou aqui com o querido Rogério e eu vou começar lendo o verso que norteia o estudo dessa semana. Está em Daniel 7,14 e diz assim: Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O livro de Daniel e também o livro de Apocalipse, eles fazem parte de uma literatura profética, né? A literatura apocalíptica, e devem ser lidos, né, de forma conjunta. O livro de Apocalipse, ele mostra a solução que Deus deu para o mundo caído, né? E aí, esse mundo caído, ele é repleto de governos terrestres, né, que tem a tentativa de resolver, né, os problemas do mundo. E eles são um histórico de fracassos, porque são tentativas independentes de Deus, né? Então, esse é o pano de fundo aqui do nosso estudo. Antes, né, então, da gente começar a conversar, Rogério, vamos fazer uma oração? Vamos fazer. Querido Deus, muito obrigado porque Tu tens misericórdia de nós e que está também no comando da história desse mundo. Que o Senhor possa agora estar com as pessoas que estão nos ouvindo do outro lado da tela, também conosco aqui. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos espalhar essa mensagem, a tríplice mensagem angélica para o mundo. Isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Rogério, então, logo no início, né, no livro de Gênesis, né, em Gênesis 10, nós temos ali uma descrição, né, da descendência de Noé, né, E aí é apresentado um personagem, né, que é o Nimrod, né, que se torna alguém muito poderoso, um conquistador, né, de terras, e Babel está ali sob seu domínio, né, Nínive. O que a gente aprende ali com essa primeira descrição, né, de terras e nações sendo construídas e governadas? Pois é. Então, olha só. No começo, no Éden, era tudo muito perfeito, era tudo sem pecado, era tudo lindo, era um lar perfeito, né? E daí teve o pecado. Nesse momento que teve o pecado, a gente teve que começar a trabalhar, porque houve pecado, os seres humanos foram expulsos do Éden, e tivemos que começar a trabalhar. E toda a nossa sobrevivência veio do nosso suor e do nosso esforço pessoal, né? Então, a terceira geração, então Noé, Cã, Cuxi e depois Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem poderoso, né, da Terra. E ele começou a fazer... Nimrod, eu fiz uma pesquisa, Nimrod significa rebelde. Olha só. Né? Então, assim, ele se tornou rebelde, né, para poder... contra Deus, né? Então, e assim ele começou a criar os primeiros governos. Ele começou a fundar cidades, né? Ele fundou Nínive, fundou Babel, né? A famosa Babel, que eles criaram depois a torre para tentar, foi a maior demonstração de rebeldia dos homens para com Deus até a época, né? E a partir disso começou a criar cidades, estados para poder criar, fazer cultivar essa rebeldia, né? essa revolução contra Deus, né? Então Nimrod foi essa pessoa, né? Então, basicamente era isso. Então, no início, então, né, nas primeiras descrições, aquele traço de vamos resolver a coisa aqui do nosso jeito, né, o afastamento de Deus, né, o reconhecimento de governantes humanos já estava ali presente, né? E aí, como você bem disse, a definição, né, das cidades-estados, aí, de nações, né, o nosso tema, as nações, ela embarca nesse modelo de tentar resolver pelos próprios méritos, né, pelas próprias ideias mirabolantes e aí o afastamento de Deus. Então aí surge um momento, né, em que Deus chama alguém, Abraão, fala, sai da sua terra, né, de onde você vive, de uma dessas organizações, né, humanas e suposta pretensamente autodependentes, e vai constituir uma nova nação, né? Eu estou te fazendo uma aliança aqui, eu vou
Deus diz a Abraão, eu vou constituir uma grande nação em você, né? E Abraão fica muito feliz e obedece, né, com todas as dificuldades que vão ali aparecer pela frente. Mas o importante é que essa nação era diferente, né? Essa Exato. nação tinha que ter a pressuposto de Deus como rei. Então, olha, não vai ser esse modelo, né, que as pessoas caídas, né, afastadas, querem resolver, por mais que elas tenham boas ideias, bons planos, boas intenções, ou às vezes nem isso, né, estão interessadas em poder mesmo, né, e na supressão do outro, vai ser diferente, né? Então tem uma promessa ali. É importante que essa aliança não é tipo, você vai ser diferente e vai ganhar de todos os outros e deixa esses caras aí de fora. Na verdade era um exemplo, né? Olha, você vai prosperar, você vai viver aqui em comunhão comigo, essa nação que eu vou constituir, que vai ser numerosa, vai ser muito abençoada e ela vai ser uma bênção, né, também para as demais nações, né, ou para os gentios, né, para todas as famílias do mundo. Deus tem esse objetivo, né, e essa nação vai se tornar o Israel, né, a história longa ali, e em Deuteronômio, por exemplo, a gente tem, né, uma confirmação dessa profecia, dessa aliança, aí com uma nação numerosa, né, não só com um único indivíduo, e essa nação, ela prospera e é abençoada justamente, né, em quais condições? É que ela se mantenha fiel a Deus, que ela reconheça Deus como o seu rei, né, que ela não seja uma nação governada, né, por indivíduos, né? Então ela precisa manter aquela característica daquela aliança e continuar sendo um bom exemplo. E aí a lei, né, Deuteronômio, a gente tem, né, o reforço da lei, ele aparece ali formalmente, né, e essa lei, muitos dizem que é o caráter de Deus, né? Então ela não é uma lei protocolar, né? Eu vou seguir a lei aqui, não adianta eu seguir a lei se eu não estiver olhando para Deus, entendendo que aquilo são, eu estou chamando de lei, né, mas são estatutos e juízos, que elas representam, na verdade, o que Deus nos conta, olha, vivam assim porque é melhor para vocês, né? Se vocês viverem assim, viverão plenamente. Pratiquem, né? Não só obedeçam por medo, pratiquem, então isso como valores, né? E entendam que isso não é só um código escrito, isso vocês assim demonstram temor a mim, reverência a mim e confiança, né? Vocês estão dependentes, estão sujeitos, né? Então, ali é um exemplo, porque Deus escolheu um povo para contar uma história, para registrar aquilo, para a gente ter a oportunidade de estar tendo essa conversa hoje, e que esse exemplo, né, sirva para a gente não perder o foco dele, porque o pecado, o afastamento já nos obrigou, né, a viver, né, nesse afastamento, então, a nascer nesse afastamento. Então, eu queria fazer aqui uma pergunta aqui adicional para você, que diz assim, né, por que o povo, né, esse povo que concluiu essa profecia, que estava no deserto, foi liberto, estava vivendo ali com uma teocracia, né, no melhor sentido, né, com Deus como rei, por que esse povo achou a ideia de um rei, ter um rei humano tão atrativa, né? Isso está em 1 Samuel 8, 4 a 18, né? Essa é a primeira pergunta. Por que eles acharam tão boa essa ideia? Com todas as vantagens que a gente contou, até o quão especial era essa nação sem um rei humano. E como isso se aplica a nós atualmente? Como pode se aplicar a nós atualmente? Olha só, até complementando sobre o que estava falando sobre o caráter de Deus, sobre a lei, né? Eu acho interessante que teve uma vez que eu estava assistindo um programa tarde da noite, né? E era a Glória Calil que estava falando, é uma pessoa que é especialista em etiqueta, né? Sabe etiqueta, quando você usa, como é que se toma as coisas, enfim. E ela falou a história da etiqueta, né? Então a etiqueta surgiu por quê? Porque os bárbaros que tomaram a Roma imperial, né, eles eram bárbaros, né? Eram guerreiros bárbaros, e eles se tornaram reis. E daí no começo enfim, da janta, né, dos almoços reais, enfim, tinha muita briga, eles se batiam, brigavam. E daí eles perceberam que era porque um não sabia se comportar na mesa do rei, né? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que falaram assim, depois que você comeu frango, não joga no prato do amigo do lado, e nem limpa a mão no cabelo dele, que vai dar briga, né?
E assim, e eles começaram a entender, depois que eles estavam no mundo de guerra, no mundo terrível, né, a se comportar na presença do rei. As leis de Deus é justamente a etiqueta. Serve para a gente saber como se comportar na mesa dos reis, né, na mesa do rei do universo, porque ele vai nos convidar no futuro para um jantar, né, para uma ceia, né. Mas esse rei é diferente dos reis humanos, né? Então, assim, sabe que muitas vezes a gente vive num ambiente, respondendo agora, né? Vive num ambiente que às vezes está tudo bem, a gente está tranquilo, como é que eu digo? Está estável, né? Nós estamos estáveis e a gente olha para o vizinho, né? E vê uma certa ostentação. Tem gente que faz isso na internet, né? Vê a ostentação lá e quer fazer igual. Então existia uma grandiosidade naqueles reis do passado, existia essa coisa toda, né? Mas Deus não queria que tivesse isso no povo dele. Ele queria justamente mostrar que o jeito que eles de Deus, né, o jeito de receber uma mensagem e ordem de Deus diretamente, seria ótimo para eles, né? Então, assim, eles pediram um rei. Por quê que Deus não queria? Porque Deus até avisou que eles teriam que fazer teriam guerras, né? Teriam que fazer um recrutamento militar, teria impostos e existiria opressão por parte do rei em cima do povo. Então eles estavam buscando alguém que seria opressores do povo. É bem incrível isso, né? E assim mesmo eles queriam, né? E o rei, normalmente esses reis eram egoístas e pensavam só em si, né? E tinha um detalhe que quando Deus falou para eles, vai acontecer isso com vocês. Se vocês ainda quiserem, não vai ter como revogar. Vai ficar assim, vai ter rei. E vocês vão sofrer as consequências disso. Querem? Eles falaram, quero. Né? Mas Deus ainda tentou proteger, né? Ele criou diversas regras que o rei teria que obedecer. E engraçado que, assim, quase nenhum rei obedeceu todas, né? Então as primeiras regras, as regras mais importantes que eles tinham é que primeiro o rei seria escolhido por Deus. Então os 3 primeiros reis foram totalmente, né? Que é Salomão, Saul, Davi e Salomão, né? Só que, por exemplo, Salomão seguiu todas as regras. Ele seguiu... a outra segunda regra, por exemplo, é para não multiplicar os cavalos, né? Que ele falou para você não se militarizar demais, né? Salomão fez isso. Salomão, tanto Davi quanto Saul fizeram isso. Eles também pediram para que não fizesse negócios com o Egito, porque eles tinham sido libertos, não fizessem negócio com o Egito, né? Salomão fez, e também Saul, né? E também para não multiplicar as mulheres, né? Não ter muitas mulheres. Então, olha só, muita gente fala assim, Davi era segundo o coração de Deus, principalmente os adolescentes, né? Fala, mas ele tinha muitas mulheres. Mas isso não era a vontade de Deus e estava expressa, para que ele não tivesse muitas mulheres, né? Então, assim, Saul foi o único que a gente não sabe se tinha muitas mulheres, talvez ele não tivesse. Mas Davi e Salomão tiveram muitas mulheres, né? Salomão, aliás, praticamente desobedeceu todas as leis, né, que Deus tinha falado a respeito dos reis, né? Então, olha só, eu até anotei aqui, olha só. Eles multiplicaram os cavalos, né, no caso de Salomão, ele fez negócios com o Egito, ele multiplicou a quantidade de mulheres, ele multiplicou as suas riquezas. Isso daqui é difícil até para os governantes atuais, né? Eles multiplicam suas riquezas, né, depois de fazer isso. E eles tinham também que ter uma cópia da lei de Deus para eles, né, e obedecer essa lei. Desses 3 reis, o único que fez isso foi Davi, né? Ele amava a lei de Deus, apesar dos deslizes que ele cometeu, né? E por conta disso, nós tivemos diversos problemas, né? Por conta dessas desobediências, tiveram diversos problemas que chegou até, que nós vamos falar daqui a pouco, a virar cativos de um outro reino, para poder salvar o povo, inclusive, né? Então é isso. Muito bem. Então, você trouxe muitos elementos interessantes, né? Porque justamente quando você está falando
primeira coisa que me ocorreu foi essa história, né, de Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? E assim, a gente entende, claro, Davi escreveu os Salmos, mas é verdade que nem Davi, né? Em muitos momentos ali, você por quê? Porque é uma pessoa, né? E é uma pessoa que já viveu na condição do afastamento, né? Já viveu na condição do pecado, assim como Salomão, assim como Saul, mesmo Deus tendo avisado. Então, o que você falou, as pessoas olham ali, né, para fora, e falam, bom, aquilo aí me parece bom, né? Aqueles caras são legais, eu quero ser igual a eles, tem um rei que vai lá e guerreia, a gente vai fazer isso também. E aí o Samuel, né, até fica chateado, fala assim, eles estão recusando, né? Deus falou, eles estão recusando a mim, mas tá bom. Então ele vai lá e instrui, né, escolhe um rei alto ali, e as coisas começam. E assim, deve ser muito, muito triste, né, para Deus falar assim, olha, eu separei esse povo aqui para ser diferente. E aí eles falaram, a gente foi abençoado, a gente tem características, mas a gente quer ser igual aos outros, né? Então, esse é o afastamento. Então, quando a gente fala, né, atualmente, como é que esse risco para nós é o mesmo? É o mesmo, exatamente. Então, Jesus falou, né, antes de ascender aos céus para os seus discípulos, né, falou assim, ele, na verdade, instruiu, falou, vocês tem que se manter, resumindo, se manter firmes, né? Você vê isso em Mateus 20. E aí o que acontece, né? O cristianismo muito perseguido ali, né? Em um momento, e um belo dia o cristianismo consegue ser alçado a uma categoria de mainstream, né? Então aí dá aquele alívio, opa, agora nós somos os donos do pedaço. Isso é uma coisa bem interessante, porque tem lugares no mundo que ser cristão é muito mais complicado, né? Aqui no Brasil, 90% da população se autodeclara, né? Cristã, claro, tem diferentes níveis de envolvimento, então isso não é crime, não é perseguição, talvez tenha, né, alguns embates culturais a esse respeito, mas para nós é muito confortável, e aí a gente pode acabar gostando desse conforto, né? Porque é fácil assim, eu sou cristão, eu sigo os preceitos, mas você tem pouco risco ali envolvido, né? Então tem uma série de questões que a gente corre risco de apostasia, de esfriamento, de sincretismo, né? A gente observa isso muito na vida do cristão. Então, Jesus, quando está dando aquela instrução, ele está já antevendo, né? Olha, vocês precisam me honrar, precisam me ter como exemplo, precisam manter o relacionamento comigo. Não dá para vocês botarem esperança em outras coisas, né? Serem escravos da própria carne, né? Que isso vai aparecer bastante, né, no ministério de Paulo, essas preocupações, esses conselhos, né? Porque efetivamente, assim como, né, o Israel ali, antigo, desejou, né, ser igual às outras nações, nós também corremos esse risco achando que está tudo bem, né? Porque nominalmente a gente pode, né, dizer que a gente está praticando a lei, né, amando a lei como a gente ama a Deus, mas é uma série de questões ali que se misturam na nossa vida e que nos colocam numa situação de conforto, e aí pensando, mas se Deus te convida igual a Abraão, né, saia de onde você está, que você está achando bacana, e vai constituir uma nova, você fala, não, eu ia, né, até acontecer, né, muitas vezes Deus chama e a gente não entende, resiste. Então, efetivamente, ali, né, Jesus está dando uma instrução que não é só para os discípulos, é para nós também, né? Exatamente. É para nós também. Então, não nos esqueçamos disso. O Israel antigo, ele é um exemplo para nós. E a igreja adulterada, a igreja falsificada é um exemplo igualzinho a Israel e que nós, coletivamente, individualmente, corremos o risco também. Então, nós somos gratos por termos a palavra, a Bíblia, o estudo para nos lembrarmos disso constantemente. Rogério, eu queria te fazer uma pergunta adicional aqui. O que Apocalipse 18, 1 a 4, né, a gente acha que pode fazer a leitura também, nos ensina sobre o que Deus pretende para o seu povo neste mundo. Então, olha que bonito, Deus tem um plano para nós, né? E Apocalipse 18, 1 a 4, vamos ler, né? Ele vai falar desse plano e aí a gente tem um ensinamento, a gente tem uma conclusão acerca disso. Então, 18, né? Um pouquinho mais para frente aqui. 1 até 4. Opa, tá. Opa, bem no meio aqui.
depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, daí você estava dizendo, a igreja começou a ter uma grande tentação, teve uma grande tentação. Imagina só, os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Aí Constantino se converteu. Aí fizeram tudo aquilo, né? E agora o dono do pedaço, né? O rei do mundo, vamos dizer assim, ele era cristão. E o pessoal quis se aproveitar disso. Você sabe que uma coisa muito ruim que pode acontecer, que não é coisa de Deus, que é coisa do inimigo, é quando o perseguido se torna perseguidor. Né? É incrível como agora ficou tudo errado. Por exemplo, várias coisas surgiram do cristianismo dessa época, o cristianismo apostatado. Né? Por exemplo, em 1450, o Nicolai VI foi lá e falou o seguinte: vamos escravizar pessoas negras. E começaram a escravizar o pessoal da África. Né? Por conta de uma bula era uma carta que ele escreveu para o rei de Portugal, por exemplo, que liberou as pessoas para serem escravas. Né? Isso é um bom exemplo para as pessoas que estavam lá? Muita gente hoje se pergunta por que é tão difícil, e falando bem aberto, que é tão difícil a gente evangelizar o povo muçulmano, aquele pessoal, de todos lá. Porque também teve um problema. Em 1123, os cristãos foram lá, eles estavam quietinhos lá, foram lá, os cristãos apostatados, né, foram lá e quiseram obrigar todo mundo a virar cristão. Né, e depois escravizaram as pessoas negras no final. E eles agora estão se perguntando por que é tão difícil, nós nos perguntamos, cristãos, pessoas assim que realmente somos sinceros em querer ajudar aquelas pessoas, nós nos perguntamos o porquê que é tão difícil entrar naqueles países, né? Porque os cristãos deram um mau exemplo. E o que Deus convida para a gente fazer é que a gente seja exemplo, que Ele dê um exemplo do seu amor, né? Então hoje em dia, isso tudo, essa junção com igreja e Estado, vamos dizer assim, atrapalhou muito a gente, né? A gente conseguir alcançar os corações das pessoas, né? Porque se a gente pregasse o que estava, por exemplo, em Mateus 5, né, o Sermão da Montanha, as pessoas, se nós vivêssemos daquela maneira, nós estaríamos dando grandes exemplos para as pessoas, né? Então a gente é um exemplo, né? E Jesus foi o grande exemplo. Hoje nós temos um modelo. O modelo é o próprio Cristo. Sermão da Montanha, todas essas parábolas que ele contou, né, tudo que ele mostra, o amor que ele tem pelas pessoas que estão ao redor, que é justamente para salvar. Ele veio aqui falar muito com os gentios, falou muito com os samaritanos, que eram pessoas rejeitadas, né, por quem dominava a tal da religião da época dele. Né? E hoje em dia a gente não pode cair nesse mesmo erro. Nós temos que amar, temos que seguir o que foi demonstrado por Cristo. Ele salvou os romanos, ele salvou a mulher grega, né, salvou a filha dela, salvou os samaritanos. Ele passou 3 dias incríveis em Samaria, que era um pessoal que eram imundos, né, na visão dos judeus na época. Né? Então veja, ele fez um exemplo totalmente diferente de que seria a nação. Né? Se nós fizermos dessa maneira, né, a nossa nação que é celestial, que é essa nação que Abraão, que Deus tentou influenciar o mundo através de Abraão, né, desde aquela época que ele colocou, se nós fizermos dessa maneira, nós seremos felizes e faremos outras pessoas felizes. E eles atrairão. Tem um texto, acho que uma parte da lição, falou que Deus queria fazer essa nação para que as pessoas viessem até essa nação mostrando, nossa, como eles são sábios.
e a gente atraísse essas pessoas assim, né? Então, é isso que as 3 mensagens angélicas estão querendo falar, né? Que é o que a gente leu em Apocalipse 18, né? Falou que caiu a Babilônia, né? Que essa confusão que aconteceu, né? Desde aquela época que infelizmente os cristãos se envolveram, né? Falou, sai dela, povo meu, sai dessa confusão. É isso. Exatamente. Eu entendo aqui, né, que o Israel antigo, ele tem um papel muito parecido, né, com a igreja, o corpo de Cristo, no sentido de ser um exemplo e luz, né? É para isso que foi criado. Então, por que ele tinha que ser diferente, né? Não porque ele tinha que impor, né? Ou porque ele tinha que dominar, e sim porque ele tinha que ser bênção, né? Ser bom exemplo, mostrar boas práticas, mostrar como prospera, né? Por meio do amor, da cooperação, da obediência, da reverência. E o corpo de Cristo, né? A igreja cristã, tem o mesmo papel, né? Idealizada para ter o mesmo papel. Então, como você disse, né, isso apesar de todos os defeitos humanos, chegou a acontecer, né? Salomão foi admirado, né? O Israel de Salomão foi admirado, com todos os problemas de Salomão, presentes e futuros, porque era o desejo ali de Deus, né? Mas aí, depois de Salomão, ainda piorou, né? Houve a divisão dos reinos, né? Judá e Israel, e aí muita apostasia, e aí muita falha, né, muitas vezes muita dominação, né, então influências externas e também dominação externa, até serem levados cativos, né, para a Babilônia, que demorou bastante tempo, e depois Israel nunca mais se construiu daquela forma, né, daquele jeito, ficou submetido também ali ao Império Romano, e aí a gente, né, quando no Apocalipse, né, os anjos, né, as mensagens angélicas nos dizem, né, sai da Babilônia, caiu a Babilônia, porque não vai mais ter tolerância de Deus, né, para esse modelo impositivo, o modelo que não constrói pelo amor, e pede para o povo sair de lá, né, como você falou, não façam igual, né, levaram cativo ali na marra, imposto, e aquela mistura, né, de poder eclesiástico com poder econômico, poder político, né? Isso nunca foi o plano de Deus, a gente começou a conversa falando isso, né? São tentativas humanas de solucionar o problema do pecado, do afastamento, que não são soluções humanas, né? A solução já foi dada, é Cristo na cruz, né? É o sangue de Deus que nos comprou. Então não adianta que a gente ficar tentando arrumar essa bagunça que a gente não vai conseguir, né? Então o sai da Babilônia é isso, olha, já está feito, está consumado, o que eu preciso de vocês, eu quero de vocês é que espalhem o Evangelho, né? Que mostrem o exemplo, me usem como referência, e aí vocês vão cumprir o papel que foi planejado para vocês. Exatamente. É isso que eu entendo, né? Mas não é fácil, né? É difícil, e principalmente quando o poder religioso tentar, né, fazer parte, né, dessa tentativa humana de resolver as coisas, é que as coisas não vão dar certo mesmo. E parece que é uma tentação que nós caímos coletivamente, frequentemente, né, sempre achando que a solução vai estar aqui, assim, tem um espaço para Deus, mas é do nosso jeito, né? Então acho que esse é uma grande lição, um grande aprendizado. Exato. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, somos gratos por nos debruçar sobre a Tua Palavra, refletir e ter acesso a ela. Pedimos que oriente o nosso pensamento, as nossas palavras, o nosso caminho saindo daqui. Abençoe todos aqueles que acompanham esse programa, esse estudo, e também as suas famílias. Tua vontade seja feita em nós, que nós possamos ter corações e mentes abertos para seguir as Tuas orientações e os Teus desígnios. Senhor, somos gratos por tudo que nos concede, pelas bênçãos, perdoa os nossos pecados. Assim pedimos, assim agradecemos em nome daquele que nos salvou, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando. Deus os abençoe.